começar fazendo o brigadeiro. Eu vou utilizar esse leite condensado. Foi um achado assim, já é a segunda ou terceira vez que eu acho esse leite condensado. Ele contém cerca de 8% de gordura. Deixa eu ver se consegue. 8% de gordura e é perfeito para o nosso brigadeiro. Vamos começar aqui com o fogo desligado, tá? E o nosso leite em pó. Cerca de umas 30 gramas ou 2 colheres de sopa cheia de leite em pó. Vamos misturá-lo aqui, ó, antes de pôr o nosso creme de leite, tá? Para que não fique pelotinha nenhuma de leite em pó no nosso leite condensado, no nosso resultado final. Prontinho, ficou lisinho. Ficou lisinho. Agora sim, podemos entrar com o nosso creme de leite, que também é da mesma marca. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ele tem 20% de gordura. É ótimo esse tipo de creme de leite, gente. Ele é ótimo, ótimo, ótimo. Meu Deus, não repara na minha voz não, que eu tô extremamente gripada. A nossa manteiga. Estou utilizando... Uau. Nossa manteiga, estou usando essa marca aqui. Eu gosto. Achei ela, a claridade dela é bem clarinha. Cerca de 1 colher, tá? 1 colher. Eu gosto para dar sabor, para dar textura. Por mais que o nosso... por mais que o nosso brigadeiro, os outros ingredientes tenham gordura, eu gosto de pôr para dar sabor. Vamos ligar o fogo. E eu vou mexer aqui, ó, fazendo infinito, até ele começar a borbulhar. Ele começou a borbulhar, aí é força nos braços. É por isso que eu utilizo somente esse tipo de espátula para as nossas receitas. Porém, deve ter uma espátula somente para doce e uma espátula para salgado. Porque esse tipo de espátula de silicone, o sabor, ele fica bem acentuado nele, né? Então, qualquer coisa que você fizer com a espátula, por exemplo, salgado, o sabor vai ficar lá. Aquela gordurinha, né? Aquele sabor salgadinho, vai ficar lá na espátula. Aqui a gente vai mexendo, retirando os lados, o fundo, e já tá começando já a pegar o fundo. E assim eu vou mexendo, fazendo esses movimentos, tá? Ó, abaixa bem o fogo e você conta, ó, 1001, 1002, 1003, tá quase lá. Vocês vão contando, 1001, 1002, 1003. Se no 1003 ele não se juntar, tá no ponto perfeito, tá? Agora, chegou no 1001, 1002, juntou? Não. 1001, 1002, 1003, juntou? Não. Tem que ultrapassar do 1003, ó. 1001, 1002, 1003, juntou? Não, vamos mexer mais um pouco. E assim é uma técnica perfeita para encontrarmos o ponto ideal do brigadeiro de enrolar. Porque para o morango, o brigadeiro tem que estar bem firme. Vamos lá de novo, ó. 1001, 1002, 1003. Ele tá juntando. Vamos mexer. Ó, de novo, ó. 1001, 1002, 1003, 1004. Vem juntando devagar, tá vendo? Já chegou no nosso ponto. Deixa eu mexer aqui de novo pra vocês verem, ó. 1001, 1002, 1003, 1004, perfeito. Desligou. Com os morangos limpos e higienizados e bem sequinhos, vamos retirar esse talinho aqui de cima, as folhinhas, porque elas serão importantes para a decoração do nosso bombom. Ó, vamos levar ela toda pra cima e vamos girar.
girou, elas saíram inteirinha, tá vendo? Vamos deixar aqui do ladinho. Ó, vou pegar um outro aqui, olha. Vou juntá-los. Ó, sempre tem esses... Sempre retiro. Você vai juntá-los, ó. Junta eles todo pra cima. Girou. Ó. Mesmo que ele esteja assim, ainda dá pra gente utilizar. Mais um, ó. Vamos juntar pra cima. Botar ele todinho pra cima. Jogamos ele pra cima. Damos um girozinho, ó. Que gracinha, tá vendo? E assim a gente vai fazer com todos os nossos morangos. Juntou pra cima. Girou. E saiu. Vocês podem reparar que tem alguns que estão bem machucadinhos. Esses daqui não tem como a gente utilizar na nossa receita, tá? Principalmente para a venda. Olha esses machucadinhos, tá vendo? Esses machucadinhos são da embalagem, né? Então acaba prejudicando quando a gente vai fazer... a gente vai envolver, né, o brigadeiro no morango, né? E fora que morango é algo extremamente delicado. Qualquer machucadinho aqui já começa, né? Ele ficar com um gostinho ruim. Prontinho. Agora eu vou separar os meus morangos aqui. Colocá-los em fileiras. E a gente vai começar a porcionar, a separar a nossa quantidade de brigadeiro. Não tem uma quantidade certa, não, que vai depender muito do tamanho do seu morango. Então, o morango ele tem que estar pesando entre 25 a 35 gramas cada um. E a quantidade de brigadeiro, ele tem que pesar por volta de 40 gramas ou uma colher de sopa, tá? Vamos utilizar também a margarina, só para poder estar lubrificando nossa mão, né? Para que o brigadeiro não agarre. Vocês podem reparar que eu coloquei uma fitinha aqui. Uma fitinha não, plástico filme. Para que não ressecasse quando ele estivesse esfriando. Vou colocar pro ladinho. Vocês podem reparar também que na minha bancada, eu passei 2 folhinhas de plástico filme também, que é essencial, tá? Agora, ó, vamos pegar bem pouquinho, só poder, ó. Vamos passar a nossa mão, bisuntar bem a nossa mão. Porcionar com a quantidade aqui, ó, de brigadeiro. Se forem vender, de preferência, que pesem, tá? Porcione certinho para que a precificação fique correta no final. Ó, separei e assim vamos fazendo, ó, mais ou menos do mesmo tamanho. Se for para casa, vamos fazendo no olhômetro. Se não, a gente vai pesando. Eu vou fazer de uma forma mais caseira mesmo. Depois eu vou também dar dicas, né, de embalagem, que é bem importante. O tipo de embalagem para envolver o brigadeiro. Vamos separar. Vamos enrolar. Vamos fazer o mesmo formatinho aqui do nosso morango. Abrir com essa partezinha aqui da nossa mão. E aqui vamos ajeitando, ó. Começou a agarrar? Passa mais um pouquinho. Vamos pegar aqui um moranguinho. Vou pegar esse daqui que tá bem bonitinho. Vou vestir a roupinha.
vestir a roupinha dele. Ó, tá vendo? E o formato de coxinha. Deixar ele bem lisinho, tá? Se sentir que aqui embaixo ficou grossinho, tem muita quantidade de brigadeiro, só você subir. Está subindo a linha. Ó, com essa partezinha aqui da nossa mão, a gente consegue fazer tudo isso. Pronto, ó. Prontinho, ficou bonitinho, ó. E vamos fazer assim com todos. Ó, fiz uma coxinha. Abro com essa partezinha da nossa mão. E aqui eu vou, ó, dando um formatozinho, abrindo mais um pouquinho ele. E aqui eu vou entrar com outro, ó. Você vê que esse formato aqui é diferente desse, tá vendo? Então, a gente tem que saber, ó, forrar ele direitinho, pra que fique bem pontudinho, ó. Você viu que a pontinha dele já mudei a direção. Ui, já mudei a direção. O chato que começa a agarrar. Mas a gente vem aqui, ó. Pronto. Passou um pouquinho de manteiga, pronto. Aqui, ó, junto. Ó, e agora a gente dá o formato. Ó, fecha aqui e começa a dar o formatinho, tá vendo? Por mais tortinho que esteja o nosso brigadeiro, o nosso morango, a gente dá um formatozinho nele aqui no brigadeiro, tá? Prontinho. Já envolvi todo o morango e o brigadeiro. Aqui sobraram, na verdade, 4, tá? Só que aí não comeram. Esse daqui vamos pro lado. E aqui tem a nossa quantidade total. Eu derreti aqui o meu chocolate branco. Ou até meu chocolate ao leite, meio amargo, fiquem à vontade nessa questão, tá? Eu estou utilizando esta marca aqui, da Cical. É uma delícia. Eu amo essa marca. Vou utilizar aqui também palitos de churrasco, tá? Como que eu tô fazendo pra mim aqui mesmo, pra casa, então vou aqui, 2 palitinhos. Se for para venda, a gente vai ter que comprar, ó, um pacotinho, tá? Esse daqui ele é menorzinho, mas também serve, é o mais fininho. Ele também serve, porém indico sempre o mais grossinho. Agora vamos espetar. Olha aqui, eu vou pegar um exemplo, olha. Sabe esse meiozinho aqui do nosso morango? É aqui que iremos espetar, inserir, para que o nosso morango possa ficar bem firme, tá? Na hora que a gente for banhar no chocolate. Quantidade da nuvem de chocolate? Não tem, gente. Não tem como ter uma quantidade certa, porque o que sobrar, vocês põem, derrete de novo, coloca num potinho, num copinho descartável, espera esfriar e volta de novo para dentro da nossa embalagem, bem vedada com plástico filme. Vamos começar aqui. Deixa eu espetar aqui, ó. Eu vou procurar o meio, ó. Olha. Achei o meio, tá vendo aqui? Eu vou inserir. Inseri. Agora eu vou banhar. Olha, tá vendo? Ó. Vou banhar todinho. Ó. Vou dando umas batidinhas leves. Vou virando. Vai retirar bem o excesso. Só não deixa a casquinha muito fininha, não. Porque senão ela irá rachar. Ele racha. Ó. Aqui. E agora vamos vir aqui, ó. E vamos deixá-lo secando. Vamos pegar o outro. Ó. Pegar outro. Vou procurar o talinho. Achei o talinho. Olha aqui. Vou inserir aqui bem nesse talinho, porque é ele quem nos dará a sustentação na hora de banhar no chocolate.
e vamos banhar no chocolate. Aqui em casa é sucesso, gente. É muito bom. Ó, e a gente vai batendo. Dando umas batidinhas. Pra retirar bem o excesso. E assim a gente vai fazer todos os nossos bombonzinhos. Por todos os nossos morangos. Dando batidinha, ó. Eu gosto de ficar fazendo isso aqui, ó. Como que o chocolate, ele esfria bem rapidinho. E vou colocar ele já aqui. E assim eu vou fazer por todos os nossos moranguinhos. Deixar eles secarem bem. Aqueles que ficaram algumas marquinhas, ó, ainda dá tempo de passar o dedinho. Pode também vir depois passar aqui, ó, esse daqui ficou marcadinho. Vem com um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo passar com a colher. Não, depois eu vou passar ali. Vou passar ali. Vou esperar eles secarem bem, porque ainda estão um pouco molinhos. E vamos finalizar com a folhinha, tá? Enquanto aguardamos eles ficarem bem sequinhos, vou mostrar aqui os potinhos, né, as embalagens em que podemos armazená-los para a revenda. Tem esse tipo de... Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Esse tipo de embalagem. Eu gosto de fazer assim, ó. Eu só não sei o nome dessa embalagem. Aqui é BP 640. BP 640. E tenho também, deixa eu mostrar aqui o nomezinho. Olha aqui, de polipropileno. Esse saquinho. Esse tamanho aqui é perfeito, tá? Ele é 9 por 13. Ele vem, ó, ele é assim, ele vem com essa fitinha aqui pra gente poder retirar. Tem uma colinha em que a gente vai colar assim, tá? Ó, ele é um saquinho. Ele é um saquinho que a gente, ó. Vou fazer uma ilustração aqui com um moranguinho. Esse é o bombom que já tá pronto, é só um exemplo. A gente vai pôr ele aqui dentro. O bombonzinho já pronto, vamos pôr ele aqui dentro. Ó, vamos retirar essa fitinha. Isso aí. E vedei. Vedei, ó, retirei o ar, vou retirando um pouquinho do ar. Vedei. Pego esse meu potinho aqui, BP 640, a da Bipac, um negócio assim. A gente vai comportá-la aqui, olha, tá vendo? Ó, fecha ele bem, fecha ele direitinho, ó. Essa aqui é o fundo, tá? E a logomarca da empresa vem em cima, o adesivozinho, tá? Fica uma gracinha, né? Essa apresentação, essa embalagem fica muito bonita dessa forma. Agora vamos finalizar colocando a nossa folhinha para fazer o acabamento dos nossos bombons. Com a ajuda da espátula eu fui retirando. Porém, a parte que fica em contato com o nosso plástico filme, ele sempre fica mais fininho e sensível. Então, ele sempre fica dessa forma quando a gente desenforma. Como que eu não tenho o tapete, aquele tapete de silicone, então eu sempre trabalho com esse tipo de plástico, né? O plástico filme, que ele ajuda bastante. Eu só vim aqui tampar, gente. É uma coisa bem
simplesinha, porque ela vai ficar pra trás. Ó. Passa uma camadinha, ó. Deixa eu ampliar aqui. Pronto, resolvido, tá vendo? Ó, tem alguns que não saíram, olha. Porém, ficou bem delicadinho aqui atrás. É só vir com uma camadinha. E cuidar, tá, gente? Porque ele é bem sensível, então quebra fácil. Ó, só tampar com o chocolate. Eu ainda vou passar um pouquinho só, para não correr o risco. Ó, abriu uma rachadurazinha aqui. Já tampei, ó. Esse daqui também, ó. Como que ficou? Vou passar uma camadinha bem fininha. Sem problema algum, tá? É normal isso aqui. E prontinho. Esses daqui eu vou deixar secando. Aqueles que eu já fiz, aqueles que eu já tapei, vamos lá para o acabamento. Tá vendo essas folhinhas em que separamos no início? Com essa parte de trás aqui do nosso palito, eu vou passar aqui o nosso chocolate. Vou vir aqui no buraquinho, ó, vou tampar. E vou vir logo em seguida com, ó, nossa folhinha. Olha que acabamento. Olha como é que ele fica. Lindo, né? Vou colocar ele aqui. Vamos para o outro. Ó. Fica um buraquinho aqui do palito. Vou tampar. E vou vir, ó, a nossa folhinha. Quanto maior, mais bonito vai ficar o nosso acabamento. Deixa eu ver um grandão aqui. Ó, peguei esse aqui, então. Esse aqui. Ó, aqui dentro do buraquinho. Esse aqui ficou bem fundinho. Venho com a nossa folhinha. Então. Ó, pronto. E assim vou fazendo em todos, os nossos morangos. Ó. Tampando o buraquinho e vindo com a folhinha por cima. Fazendo esse acabamentozinho aqui, bem bonitinho. E prontinho. E assim estão os nossos bombons. Alguns estão com os fundinhos meio molhadinhos, mas não interfere não, tá? Bem rústico. Se quiserem fazer o acabamento de passar com chocolate bem fininho, né? Seria com aquele saquinho cone, um menorzinho. Você fura bem fininho e vai fazendo um acabamento aqui. Eu gosto desse tipo de acabamento. Lisinho, sem muita graça. Ó, às vezes eu tiro o vinho aqui atrás, eu tiro o excesso se estiver muito grande. Tiro o excesso. Eu gosto dele bem, vamos dizer assim, rústico. Bem assim. Olha, e ficaram lindos, gente.